Na obra de Steven Universe, conhecemos um personagem revolucionário que iria mudar as regras daquele mundo. Ele também teve atitudes tanto de um herói quanto de um vilão. Ele também foi criado por 3 mães, cada uma com sua personalidade única e marcante. A primeira mãe, em muitos momentos da série, acabava agindo de forma impulsiva em momentos de tensão, e também guardava todos os seus sentimentos de tristeza em torno da sua personalidade principal. A segunda mãe é caracterizada por ter uma grande melancolia e ter traços fortes de depressão e dependência emocional, pois se apega em uma pessoa que ela já amou muito, porém já se foi. A terceira mãe é uma líder nata e já foi considerada como perfeita por alguns personagens da série, e é também a mãe em que o personagem mais corre atrás de sua validação por ver nessa mãe um certo ideal de grandeza que ele quer ser como. E aí, de quem eu tô falando? Da Rose/Rosa ou do Steven? Saudações Cracianos, Cracy aqui, e hoje pra falar que eu vou tentar dar um lowdown na minha voz, porque muitas vezes quando eu falo alto, meu áudio acaba estourando, e também eu tô sem microfone, então eu vou ver se uma voz mais down eu consigo não berrar no ouvido de vocês. Nesse vídeo eu queria tratar do paralelo das 3 mães e suas expectativas, e como isso foi posto para o personagem que elas eram responsáveis. Primeiro vamos falar das Crystal Gems e do Steven. Em muitos momentos da série, principalmente na primeira temporada, a gente vê as Crystal Gems aprendendo a lidar com o Steven e também como ensinar ele, já que ele é um ser completamente novo em que elas não têm certa certeza do que ele pode ser e o que ele pode se tornar. E a gente pode ver isso em alguns episódios, como o brilho na pedra ou o brilho no umbigo, eu não sei direito como se traduziu para o português, mas é o primeiro episódio da primeira temporada, onde as Crystal Gems tentam ensinar o Steven como invocar a sua arma, cada uma do seu jeito. Também vemos isso no episódio A Mochila Cheeseburger, que é o episódio 3 da primeira temporada, onde a gente vê as Crystal Gems levando o Steven em uma missão, eu acho que é a primeira missão do Steven, se eu não me engano. E também temos o episódio Juntos Sozinhos, episódio 36 da primeira temporada, onde a gente vê as Crystal Gems tentando ensinar o Steven a como se fundir. Elas não conseguem ensinar bem, na verdade elas até conseguem, quando elas não conseguem reproduzir isso no Steven, e ele acaba pegando todo esse conhecimento e acaba aplicando da sua maneira, que é se fundindo com a Connie. Bom, também tem outros episódios também que isso é mostrado, mas eu quis dar um foco nesses daqui, porque eu acho que são os principais que dão esse vislumbre de como as Crystal Gems se importam de verdade com o Steven e tentam ensinar ele mesmo não sabendo da sua natureza. Quando eu me refiro à natureza, eu quero dizer a biologia do Steven, não a forma de agir, já que elas sabem que o Steven é uma boa pessoa. E eu acho que elas acabam tendo um êxito na criação do Steven, principalmente na forma de agir delas, onde por mais que elas sim tenham atitudes complicadas e imaturas, né, principalmente a Ametista e a Pérola, elas têm um carinho muito grande pelo Steven, elas ensinam muita coisa pra ele, elas escutam, elas se comunicam com o Steven, por mais que às vezes elas acabam sendo um pouco do jeito delas, elas acabam sempre tentando transmitir uma mensagem positiva pra ele. E eu acho que isso foi muito importante pro crescimento do Steven, já que elas não se mostram seres perfeitos, inclusive muitas das vezes elas precisam da ajuda dele pra poder crescer. Porém, elas ganham o respeito dele quando elas se mostram confiáveis e que realmente vão ter uma troca de ser humano com ele. O que eu quero dizer com troca de ser humano é troca de respeito, de conversar como se o outro fosse o mesmo indivíduo e não como se ele fosse um indivíduo diferente ou inferior, coisa que as Diamantes nunca teve com a Diamante Rosa. Na verdade era o exato oposto, já que as Diamantes mantinham a Rosa na linha por meio do medo, da violência, da opressão de ideias e principalmente da opressão delas com a identidade da Diamante Rosa. O que eu quero dizer com isso não é questão de identidade de quesito de gênero, tô querendo dizer identidade de não enxergar ela como um ser igual, e sim como um ser inferior que as devem respeito. E a gente vê na obra que isso não dá tão certo assim, né, já que a Rosa faz um monte de cagada, consequência da criação ruim que ela teve das Diamantes, que sim, por mais que ela não seja a mãe dela, elas a consideravam como uma irmã mais nova, então de certa forma elas eram responsáveis pela criação dela, por mais que as 4 emergiram no mesmo dia. E na obra isso fica bastante evidente, principalmente na forma como elas tratam a Rosa quando a Rosa tá querendo algo. Por exemplo, quando a Rosa queria muito uma colônia, porque ela se esperava muito nas, entre aspas, mães dela, cada uma agiu de uma forma que não era bem apropriada pro momento. Por exemplo, a Diamante Azul, ela negava os pedidos da Rosa, ficava chamegando a Rosa, tipo, olha como a Rosa é toda coitada e não sei o que. As 3 tratavam como se a Rosa fosse uma criança. E eu nem vou tirar tanto a culpa delas por conta disso, porque a Rosa realmente agia como uma criança. Então dá pra entender esse ponto dela. Só que não era bem a forma mais adequada você ficar tratando ela como tipo, coitadinha da Rosa, tipo, você negar uma coisa pra ela e ficar chamegando ela, em vez de explicar de verdade a situação, falar, olha, você não pode porque você é uma pessoa imatura e não sei o que, não sei o que lá. Também partindo pro lado da Amarelo, a Amarelo tinha uma postura mais agressiva, então era não em ponto, é como se fosse realmente uma mãe rígida. A gente pode ver isso principalmente no episódio Lua
Selvagem, né? Aquele episódio que a Estivone tem uma lembrança da Rosa. E a Branco, ela já agia de uma forma extremamente narcisista e egocêntrica, como ela sempre foi, né? Antes do Steven chegar na vida dela. Então, por exemplo, quando a Rosa ia pedir algo pra ela, isso nem virava um assunto, né? Isso já era uma coisa já negada na cara dela, porque a Branco sim sabia o que era bom e o que não era bom pra Rosa. Então a Rosa tinha que se calar perante a majestade. E numa visão geral, eu acredito que esse paralelo nos ensina uma coisa muito importante, que a gente deve tratar as crianças de uma forma respeitosa e que as levem tanto a sério quanto qualquer um adulto ou, sei lá, adolescente. Porque assim, claro que as crianças não têm tanta experiência de vida, mas assim, elas merecem ter seu ponto levado a sério, elas merecem ter sua visão considerada também. Estamos tratando de um outro ser humano ali, um ser humano em miniatura, mas ainda assim é um ser humano que merece sim atenção e argumentos, e também entender que eles estão em processo de formação. Então, claro que as informações que vão chegar até ele não vão ser ingeridas de uma forma que um adulto ingere. Por exemplo, quando uma criança fica chateada, aquilo realmente é o fim do mundo para elas, porque ela não tem uma noção geral do que é o mundo. Então a gente deve ter essa visão sobre as crianças. E claro que eu sei que a Rosa não é uma criança, mas na obra ela é retratada como se ela fosse, né? E bom, eu acredito que é isso que eu tinha para falar hoje no vídeo. Muito obrigado por vocês assistirem mais um vídeo. Desculpa pelo áudio, eu sei que ele tá meio complicado, mas eu juro que no próximo vídeo ele vai estar melhor, porque eu já encomendei um fone. Inclusive eu queria fazer uma reclamação. Eu já comprei 3 fones e os 3 vieram quebrados. Sério, eu não sei o que tá acontecendo com a Shopee, mas eu nunca tinha comprado nada errado na Shopee, sempre viu tudo certinho, mas agora do nada, quando vende microfone, os 3 vieram quebrados. Enfim, espero que esse que eu comprei agora venha normalzinho, certinho, porque eu preciso gravar conteúdo de qualidade pra vocês, porque vocês merecem. É isso, gente. Deixem o like, comentem alguma coisa, deixem ideias de vídeo pra mim aí, porque, como eu falei no último vídeo, eu quero focar no Steven Universo por enquanto. Claro que esse canal vai abordar outras coisas também, não vai ser só animação, não vai ser só o Steven Universo, eu quero abordar filmes, eu quero abordar tudo que passa na minha cabeça, né, basicamente. Mas é isso, obrigado pela companhia, tchau, tchau, vejo vocês em outro vídeo. Tá batendo muito alto. Tá baixo.